Longe de romantizar a amamentação ou mesmo a maternidade, e longe também de querer impor mais culpa, impor mais demanda à mulher, à mãe que já tem tantas coisas no seu colo, literalmente, né, nos seus braços, literalmente. Nessa conversa eu quero falar sobre por que eu entendo que amamentar valeu a pena pra mim. Quero falar algumas coisas de por que pra mim foi algo que tem sido uma experiência tão transformadora, tão única e mágica. Mas aqui já começando esse disclaimer, porque isso não é um vídeo de regra, não é um vídeo que eu vou dizer aqui porque que eu acho que que a mãe deve amamentar, mas eu quero poder falar da minha experiência e falar de por que eu acho que vale a pena a tentativa, a experiência, um voto de, pelo menos, se permitir experimentar. E não quero dizer aqui o que é certo, o que é errado. Do ponto de vista do vínculo também, a amamentação é um meio, ela não é o final, não é a única forma de se ter vínculo com a criança. E de forma alguma eu quero tirar das mulheres a opção de escolha, porque quando a gente impõe algo, quando a gente obriga algo, a gente tá ali limitando aquela outra pessoa. Não é esse o propósito dessa conversa. Mas eu quero fazer um contraponto aqui de um outro vídeo que eu mesma já fiz falando das dificuldades, falando do lado B, das coisas difíceis, sofridas, de tudo que eu precisei enfrentar para que a amamentação fluísse. Nesse vídeo, eu quero falar de por que eu acho que valeu e tem valido a pena amamentar o meu filho, para também poder falar sobre as coisas boas. Longe de dizer que a minha maternidade, que o meu processo de amamentação é perfeito, e não é, né? Porque nada é perfeito, mas longe de querer romantizar essa história, eu acredito que pessoas que têm experiências boas, pessoas que têm vivências felizes, gratificantes com algo, também precisam falar, não para que a gente romantize, mas para que as outras pessoas, outras mulheres que talvez aí estão grávidas ou pensam em ser mãe, possam olhar para a amamentação como uma possibilidade. Eu mesma, antes de engravidar ou durante a gestação mesmo, eu não tinha um desejo muito claro de amamentar. Eu achava que era algo, quando eu via uma mulher amamentando, eu nunca tinha uma admiração para aquilo, né? Eu era um pouco indiferente de certa forma. Eu pensava assim, bom, se para aquela mulher tá sendo bom, que bom pra ela, né? Eu penso dessa forma ainda, porque eu acredito que a mãe e o bebê, o Winnicott fala disso, né? A mãe e o bebê, eles chegam no acordo com relação à alimentação daquele bebê. Se vai ser a amamentação, se vai ser a alimentação através da mamadeira. E isso é muito bonito, né? Da relação daquela dupla que já começa tão visceral, literalmente, né? Mas que essas mães que amamentam, elas precisam estar muito seguras, elas precisam estar muito autônomas com a decisão, tanto a decisão de não seguir, se daqui a pouco está sendo um processo difícil ou não gratificante para aquela mãe, mas também de dar uma chance de experimentar. E não quero aqui criticar, né, a mãe que daqui a pouco já decidiu que não vai amamentar. Eu acho que com todo o meu respeito eu quero fazer esse vídeo aqui fazendo todos esses disclaimers, e com certeza vai faltar alguma coisa aqui, então eu já quero antecipar que esse vídeo ele é pontos que eu vou colocar da minha experiência. Ele não tem a pretensão de fazer um mapeamento, né, dos porquês da amamentação. Não é um vídeo técnico, é um vídeo muito vivencial, experiencial, que tem esse objetivo de falar do lado bom, do lado que preenche, né? E quero poder também defender a amamentação e poder dar voz a isso, sendo alguém que tem tido uma experiência tão bonita com a amamentação, que foi tão surpreendente pra mim, porque como eu tava falando, não fui uma mãe, uma mulher que sonhava em amamentar. Eu nunca tinha esse desejo, inclusive eu tinha a sensação, ou a intuição, sei lá, de que seria algo esquisito, que talvez eu não fosse curtir muito. Eu até tava conversando com umas amigas essa semana de que tudo isso mudou quando o meu filho nasceu e eu tive ele por cesárea. Mesmo assim, uma cesárea que não foi, assim, optativa, né? Foi uma cesárea de emergência, que era uma questão, assim, de saúde mesmo, de urgência ali, precisei fazer, né? Mesmo sendo de cesárea, que é uma coisa, assim, né, totalmente mais mecânica, vamos dizer, do que o parto natural, né? O parto lá e tudo. Mas mesmo assim, o meu filho nasceu, eu vi ele, me emocionei, foi aquela coisa, assim, muito incrível. Ele nasceu, eu logo peguei ele. Então, ele nasceu, só que eu acho que
corta o cordão e daí deram a volta, ele logo ficou comigo. E ele ficou a Golden Hour, se eu não me engano é esse nome, né? Que é uma hora que o bebê fica em contato com a mãe. E como a gente fica, né, pelado lá pra cesárea, o Matheus ficou comigo ali, eu tava com o peito de fora. E a médica falou assim pra mim, a pediatra, vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele descobrir o que tem aqui, vamos deixar ele livre aqui. E foi uma coisa assim, para além das palavras, para além da explicação. Aquela coisinha minúscula que recém tinha saído da minha barriga, tava ali no meu peito e procurando onde que ele iria mamar, realmente descobrindo aquele universo, e dentro de mim brotou esse sentimento de muito desejo de amamentar ele. Era uma coisa assim muito minha e dele, uma coisa que eu não sei, veio aquele desejo. Talvez, né, eu fico me perguntando, de repente eu já tivesse esse desejo, só que algo não tão consciente. Pela minha história de vida, assim, a grande parte da minha vida eu não me permitia sonhar as coisas, então eu não me permitia desejar as coisas, no sentido de, até mesmo a gravidez, assim, eu tinha muito medo de talvez não conseguir engravidar, então eu não fazia muitos sonhos, e eu tenho me trabalhado nesse sentido, de sonhar, sim, de desejar, de fazer planos, de querer ter até uma certa ambição, né, no sentido de não ter, enfim, ninguém tem como eu posso dizer assim, uma garantia de nada, então por que eu não vou sonhar? Por que eu não posso sonhar grande? Por que eu não posso desejar coisas, né? Se eu não sei, se eu não tenho controle se vai ser bom ou ruim, por que também não sonhar? Então eu tenho me trabalhado nesse sentido, mas mesmo na gravidez do Matheus, eu não conseguia desejar muito as coisas, assim, né? Ter essa clareza, assim, tão grande, até dessa romantização e tal. Então eu fico pensando que talvez já tava ali em algum cantinho, né, dentro de mim, só que eu não me permitia acessar, eu não me permitia me apropriar disso. Só que aí, quando eu senti ele, quando eu tive naquele contato tão pele a pele, uma coisa assim tão emocionante, como eu disse, para além da explicação, eu tive esse desejo muito grande de amamentar ele. E aí, depois da cesárea, a gente fica uma hora não, fica um tempo, né, na sala de recuperação, por causa de todo o hormônio que a gente recebe ali, da anestesia e tal, né, uma coisa bem punk, uma cirurgia bem punk. E o Matheus ficou comigo o tempo todo tentando mamar. E eu tive esse desejo, então, de amamentar. E a partir dali eu fiz tudo que estava no meu alcance, com muito respeito a mim, sempre entendendo os meus limites, sempre tendo muita vontade de desistir, mas ao mesmo tempo também muita vontade de que desse certo, e deu certo. No fim eu consegui amamentar, amamentei exclusivamente, né? Ele tomou fórmula desde o começo, porque eu tive bastante dificuldade, então ele se alimentou, né, por fórmula, mas quando ele tinha cerca de 2 meses e meio ali, 2 meses e pouco, eu consegui ir para amamentação exclusiva e fiquei assim, né, até que ele começou a comer. Hoje ele tá com 1 ano e 7 meses, ele ainda mama, a gente já tá com um processo de desmame, porque eu não tenho desejo de ficar amamentando em livre demanda ou amamentando assim, né, por muito tempo, no sentido dessa coisa assim, solta, eu quero amamentar ele mais tempo ainda, mas eu quero amamentar ter essas 2 vezes no dia. Então ele mama de manhã e antes de dormir, e de manhã e de noite, né? E daqui a pouco eu vou ver como que vai ser isso, mas também mesmo esse processo de desmame, que é um processo longo, né, pra quem não sabe, a gente começa a tirar uma mamada, aí a criança se adapta, a gente se adapta, vai vendo como é que fica, daqui a pouco tira outra, né, então é todo um processo que também a gente precisa respeitar a criança, mas a gente também precisa se respeitar, e eu penso que a amamentação pra mim só tem sido essa experiência tão bonita, tão gratificante pra mim enquanto mãe, enquanto mulher, talvez até enquanto filha, porque eu fui um bebê que não mamei na minha mãe não conseguiu me amamentar, esteja sendo assim, porque eu desde o início tenho me ouvido muito, tem sido uma oportunidade de conexão comigo também. Tomar aqui meu cafezinho para dizer que esse aqui é o contexto do vídeo de hoje. Se tu não me conhece, ou enfim, tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em TCC, sou terapeuta do esquema, supervisora, professora, e eu sou muito encantada por compartilhar essas experiências, compartilhar minha visão da psicologia, compartilhar insights que eu tenho, histórias de pessoas, e esse canal, né, esse espaço
faço na internet, ele tem sido uma grande surpresa para mim, desde que eu comecei a criar conteúdo, e eu sou muito grata por ter audiência de pessoas que são, assim, tão especiais, pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer depois, de conversar, pessoas tão admiráveis. Então, muito obrigada pelo teu voto de confiança aqui. Se tu já for uma pessoa que me conhece há mais tempo, obrigada duplamente pela tua audiência. Para mim é algo muito precioso, é uma honra que eu tenho, eu sou muito agradecida por isso. Tem pessoas que reclamam da criação de conteúdo, né? Elas veem como algo pesado, e eu vejo com olhos de como se fosse uma conversa com pessoas que eu tenho afinidade, pessoas que eu tenho a trocar, eu aprendo muito, eu cresci muito nesse tempo, enfim, eu sou muito grata, então muito obrigada. E se tu for, né, tua primeira vez aqui em algum vídeo meu, enfim, se for tua primeira vez, né, em algum vídeo meu, fica à vontade também para compartilhar, para perguntar, para mandar alguma sugestão e, enfim, é muito bom poder trocar também, não só ser alguém que fala. Até, né, já iniciando, já estamos pelo meio, né? Mas falando nisso, eu queria saber de ti que tá aí desse outro lado, se tu é mãe, se tu tem filho ou não, se tu tem interesse, desejo de ser ou não, e se sim, se tu for mãe, se tu amamentou, como foi tua experiência, se tu não é mãe, mas pensa em ser, se tu já tem uma expectativa com a amamentação, ou que tá que nem eu ali, não tendo expectativa, que coisas que tu tem de receio, talvez, com a amamentação, que queira perguntar, enfim, vamos trocar. Se tu é mãe e amamenta, me conta como está sendo, como tem sido a tua experiência, a gente vai conversar e vai ser muito legal poder ler aí o que vocês tiverem para mandar para mim, para compartilhar comigo. Então aqui eu vou falar alguns pontos de por que a amamentação valeu a pena para mim, ou tem valido a pena para mim. Primeiro ponto, mais importante de todos, que é um pouco óbvio talvez, porém não, mas eu acho que mesmo óbvio precisa ser dito. É um momento único com o teu filho. Às vezes a gente tem um dia a dia assim, mais corrido, às vezes mesmo com a criança, né? Se tu daqui a pouco é uma mãe que tá ali com a criança integralmente. Mesmo assim, tem vezes que a gente se perde no nosso pensamento, tem vezes que a gente tá resolvendo alguma coisa da casa, tá fazendo outras coisas. E a conexão, ela é importante, mas ela nem sempre é fácil, né? Então, poder estar ali, olho no olho, conectado com o outro é algo muito precioso. E eu sinto que todas as vezes que eu amamento é um momento de ter a conexão com o meu filho, um momento único com o meu filho. Quando eu coloco ele no meu peito, que ele mama, quem amamenta ou quem já viu daqui a pouco uma criança amamentando vai reconhecer isso que eu vou falar, que é uma expressão que acontece com a criança, com o bebê, que ele revira os olhos assim, de nossa, sabe, eu tô no lugar que eu tinha que estar, eu tô aconchegado, eu tô em paz, eu tô bem, eu tô cuidado, eu tô satisfeito. É algo muito lindo de ver, assim. E esse momento único que eu tenho com meu filho, eu não consigo comparar ele com nenhum outro. E eu tenho uma sensação muito inexplicável, que é quando eu tô amamentando ele, é como se eu tivesse com ele na minha barriga de novo. É uma coisa assim muito tipo nós dois ali, é uma coisa muito, sabe, a nossa relação é algo para além das palavras. Eu tô aqui tentando colocar em palavras algo que é muito para além das palavras, mas eu penso que vale esse esforço, sabe? Então é um momento único. Claro, a gente pode dar colo, a gente pode dormir junto, né, se abraçar com a criança. Tem muitas outras formas de ter muitos momentos únicos também, mas a amamentação é um momento especial e eu acho que assim, não é mais do que os outros no sentido de não se culpa se daqui a pouco alguém que tá assistindo isso não conseguiu amamentar. Não quero que a gente fique numa coisa de competição entre maternidades, porque eu tenho muita aversão a isso, mas na minha experiência, amamentar o meu filho é um dos grandes momentos do meu dia. É um momento de paz pra mim. Eu li isso num dos livros eu não lembro o nome do autor agora, como é que é o nome dele? Ele escreveu um livro até sobre a amamentação que eu já falei aqui, que é Um Presente para a Vida Toda. E ele fala que é um momento de paz. E se não for um momento de paz para a mãe, às vezes para o bebê, não vale a pena. Mas eu tive essa grata surpresa de viver esses momentos de paz. E talvez esse seja, assim, até um spoiler, né, de um outro aspecto que eu vou falar depois, mas a gente tem ali uma
questão hormonal também que envolve, que é os hormônios, né, envolvendo a amamentação, que é a ocitocina e a prolactina, eles são hormônios muito relaxantes. Então, assim, é uma coisa que quando a gente tá lá no início da amamentação, sofrendo, com dificuldade, com dor, o estresse, né, do puerpério e tal, às vezes não faz sentido. Mas quando isso passa, né, quando essa coisa abaixa, essa tempestade acalma, tu tá lá com teu bebê e tu pode sentir esses hormônios, é algo muito surreal. Então, assim, é muito comum eu estar amamentando ele, tô ali com ele, eu sempre falo, nossa, eu te amo muito, filho, tu é muito precioso pra mim, ou eu fico com esse desejo, assim, de ficar abraçando muito ele, e é algo muito, enfim, como se eu estivesse sendo abraçada também, muito maluco. E é muito comum de, nesses momentos, eu dormir ou eu sair relaxada. E a ocitocina é um hormônio do amor, né? É o hormônio que faz com que a gente fique rosadinho, assim, nas bochechas, e a gente fica um pouco mais relaxado. E é muito legal. Que até já falei pro Rafa, meu marido, às vezes o Mateu, ele sai da amamentação, né, do mamazinho, e ele quer dar abraço, se a gente tá junto, assim. Teve um dia muito engraçado que ele mamou, ele foi lá e deu um abraço no pai dele, assim. Então, é essa coisa amorosa, essa vibe de amor que fica no ar. Claro, existe toda uma postura para isso, né? Se eu tô lá sentindo que é uma obrigação, sentindo que é algo pesado, que eu tenho que fazer isso, que eu vou ser menos mãe se não aumentar, talvez não vá ser assim, né? Se é uma coisa por desempenho, obrigação, mas se eu tô entregue ali, se existe todo um contexto favorável, isso é incrível. Um segundo ponto, até já comentei ali no início, né, mas é uma oportunidade de autoconsciência. Então, cada vez que eu amamento, também é um momento de eu poder falar, de eu poder pensar, né, tá sendo bom pra mim? Eu tô gostando? Eu tô em paz? Tá sendo um sacrifício, tá ruim de alguma forma, e eu já tive momentos mais difíceis, não só do início, mas, por exemplo, logo que o Mateu tava saindo os primeiros dentes, que até ele entender o que estava acontecendo na boquinha dele, às vezes ele tinha uma coisa assim de brigar com o peito, mas isso se acalmou, né, porque daí eu ficava com medo de ele me machucar, alguma coisa assim, isso passou. Então, claro, existe um contexto que às vezes ajuda, um contexto às vezes que atrapalha toda essa experiência, mas falando aqui de uma experiência que na grande maior parte do tempo foi gratificante e é uma oportunidade de autoconsciência justamente por isso. Por exemplo, a amamentação da madrugada, eu tirei a mamada da madrugada, eu tirei porque já não estava sendo boa para mim. Ela foi boa para mim em boa parte do tempo. Mas ali, pelas tantas, eu entendi que ele estava sempre acordando uma vez na noite para mamar. E eu comecei a me irritar com aquilo, porque eu queria que ele dormisse a noite toda. Tem mães que vão falar assim, nossa, eu não me importo de acordar uma vez para ele mamar. Assim como tem mães, né, famílias que a pessoa vai lá na madrugada e leva uma mamadeira para a criança e não se importa, mas eu tava me incomodando com aquilo. E aí eu tirei essa mamada da madrugada, agora ele dorme direto, assim, claro, às vezes ele tem algum outro despertar, mas ele não mama, ele tem vezes que dorme diretão mesmo, se organiza lá no sono, e isso tem sido muito bom, mas isso eu só consegui por autoconsciência. Então, tem essa questão de observar a criança, mas também a gente se observar, né? E isso é muito incrível num processo de desenvolvimento pessoal, poder entender os nossos limites, mas de uma forma muito atualizada, assim, né? Então, o que hoje eu quero? Hoje eu quero continuar com isso ou eu quero mudar isso? E também o processo de mudança, né? Por exemplo, tirar essa mamada da madrugada envolve mais despertares, envolve comportamentos daqui a pouco da criança de mais insegurança, inclusive ao longo do dia, envolve ajustes, às vezes no horário do sono, ou enfim, é uma mudança que envolve outras coisas até que aconteça a adaptação àquela mudança ali. Isso tudo a gente pode ver como uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento. Né? Um outro ponto também que eu já comentei assim por cima, mas eu acredito que tem sido bom para mim e tem sido satisfatório porque eu nunca enxerguei como uma obrigação. Eu nunca enxerguei como algo que eu tinha que fazer, um sacrifício. Eu sempre enxerguei como uma oportunidade. Isso fala sobre mim, né? Eu sou uma pessoa que eu encaro as coisas muito por essa forma de resiliência mesmo, de, enfim, o que é que eu tenho que aprender com isso daqui? Ou eu não fico me lamentando com as coisas, mas eu também não fico me colocando em cilada
gratuita, sabe? Então eu acho que se a pessoa enxerga como uma obrigação, se enxerga como algo que ela não tem o que fazer, se sente ali como uma coisa mais objetificada e tal, eu acho que daí talvez vai impactar nessa satisfação toda, que não foi o meu caso. Eu enxergo como uma oportunidade de estar ali com o meu filho, um momento de uma entrega gratuita mesmo. Então, acho que também a forma de encarar ou o contexto, ele vai dizer, né, se vai ser bom ou não. Para mim, eu sinto que é bom, porque eu não enxergo como uma obrigação, eu enxergo como uma oportunidade. O quinto ponto é a praticidade e a facilidade. Tem pessoas que podem discordar disso, né? Mas eu achei muito prático amamentar, achei muito prático, é só ali, literalmente, colocar o peito pra fora, a criança mama, tá sempre quentinho, tá sempre pronto. Não criticando a mamadeira, mas assim, não tenho que lavar mamadeira, eu não tenho que comprar fórmula. Então isso eu achei muito bom, inclusive quando o Mateu tinha ali 6 meses, a gente foi viajar no avião, é muito bom. Na viagem também, enquanto ele não comia, depois quando começa a comer, que eles comem mais difícil e tal de comer, ou comem mais frutinhas, coisinhas assim, foi muito prático, mas claro, porque era uma coisa que fluía, né? Então, como fluía, eu posso colocar esse aspecto também. Um outro ponto que eu achei muito legal da amamentação, muito precioso, é que é um alimento feito para o bebê. Então, tem a quantidade de anticorpos, tem a organização ali de gordura, líquido, conforme a criança tá precisando naquele momento. Quando a criança é pequenininha, ela pode mamar, assim, o quanto que ela quiser. Ela que comanda isso, né? Não precisa o adulto tá coordenando ali a quantidade que vai dar e tudo. Claro, a criança também sabe quanto que ela vai mamar da mamadeira, né? Mas é uma coisa muito mais fluida. Às vezes a gente nem vê quanto a criança mamou no peito, porque simplesmente aquilo ali flui e acontece. Mas essa é uma palavra-chave, né, a fluidez, o flow aqui, né? Então, a amamentação, ela só flui se essa mãe tem um contexto favorável, se ela não tá sob estresse, se ela tem ajuda, se ela tem ajuda não só da rede de apoio na casa, se ela não tá sobrecarregada de fazer as tarefas de casa, ainda trabalhar, ainda, né, se desenrolar em várias coisas, mas se ela tem ajuda de profissionais que se preocupam com isso, que vão atuar de uma forma eficiente e em prol da amamentação, né? E uma série de coisas que, gente, a culpa materna, ela não faz nem sentido, porque a culpa é como se essa mulher se colocasse como a única responsável daquilo ali fluir. E tem muitas variáveis, tem muitas coisas, inclusive a própria questão do bebê. Às vezes o bebê precisa fazer uma cirurgia, como foi o caso do Mateu, ou outras coisas precisam acontecer, né, que nem sempre é um contexto favorável. Tem questões também da própria história de vida da mulher, às vezes mulheres que não podem, né, amamentar, e tudo isso são elementos aí que contam. Mas eu queria poder concluir esse vídeo falando que eu sou uma mulher que estou sendo muito feliz de amamentar o meu filho. E eu acho importante poder que a minha voz apareça no meio de tantas vozes de mulheres que entenderam que não querem amamentar e é a escolha delas, entenderam que não gostaram, que tiveram agonia de amamentar, que não quiseram ter essa disponibilidade para a criança ou que não puderam também, sabe? N fatores. Mas queria aqui colocar a minha experiência e quero muito ouvir a experiência de vocês que estão aí do outro lado. Se tem outras mães aí, acham que amamentar valeu a pena, acham que não valeu a pena. Pessoas que têm até um luto para lidar com relação à amamentação que não rolou, a gente pode conversar sobre isso também. Eu vou estar disponível para ler, para responder vocês, enfim, continuar esse papo nos comentários. Quero agradecer a companhia de vocês até aqui. Muito obrigada pela companhia, pela presença, pela audiência, que é muito qualificada, pela paciência, e reforçar que para mim é uma honra poder compartilhar, dividir as minhas coisas aqui e fazer essa comunidade de pessoas com valores próximos, né? Pessoas que têm essa afinidade, enfim, comigo, cada vez ficar maior, mesmo que seja assim, passinhos de formiguinha. Muito obrigada, que a gente possa seguir por mais tempo juntos. Um super beijo e até nosso próximo encontro.